Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte de toda essa história. Estamos aí há quase 2 anos com o programa da Escola Sabatina Viva, onde nós podemos falar sobre a Palavra de Deus, aonde você pode ter o seu pão espiritual diariamente para poder ter uma conexão direta com Cristo. Este trimestre nós estamos falando sobre o Evangelho de Marcos. Estamos aí na 4ª lição e você não pode ficar sem esse conteúdo, filho. Vai lá, baixa o aplicativo Escola Sabatina e você vai ter todo o conteúdo dessa lição aqui gratuitamente para você. E as lições anteriores traduzidas também. Não fique de fora disso. Tenha o seu pão espiritual diariamente confirmado pela palavra do Senhor através da Escola Sabatina, tá bom? Não dá bobeira, porque aqui você vai se fortalecer diariamente diante do Senhor. Outra coisa que eu quero pedir para você, se você ainda, já no mês de julho, ainda não deu aquela moralzinha pra gente, vai lá no YouTube, filho de Deus. Vai lá, se inscreva no nosso canal, @PaulistaLeste, tá vendo aqui? Clica no sininho e confira as novidades da nossa associação. Se você ainda também falar assim, pastor, eu queria seguir vocês nas redes sociais, vai lá no Instagram, mips.apl, tá vendo aqui no cantinho? Comece a seguir a gente e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina. Ali você vai ter os cortes e as novidades que toda associação tem disponibilizado aos nossos membros, tá bom? Não esquece disso não, vai lá e comece a seguir a nossa plataforma. Estamos aqui para falar sobre a lição 4, meus queridos, sobre parábolas. É uma lição muito linda, aonde nós trouxemos aqui pastor Gilson Silva, diretamente do Bonifácio, Conjunto José Bonifácio, né, pastor? Perfeitamente, pastor Leonardo. Manda um abraço pro teu povo, pra família, papagaio, periquito, cachorro, quem vocês quiserem aí. Queridos, um bom dia para vocês, feliz sábado, né? Deve estar muito em breve estudando a lição. Quero mandar um abraço aos meus amigos aí, irmãos de Recife, e também mandar um abraço carinhoso e muito fraternal para meus irmãos do Conjunto José Bonifácio, minhas 4 igrejas, Conjunto José Bonifácio, Boni 4, Cosmopolita e Fazenda do Carmo. Um grande abraço, queridos. Bênção pura! E temos aqui o pastor Lucas Alves. É isso aí. É. Nosso pastorzão lá do distrito do Parque Paulistano. Muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Que Deus te abençoe. E manda um abraço pro teu povo aí, em nome do Senhor. É uma alegria estar juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero cumprimentar aí os nossos irmãos do distrito do Parque Paulistano. Vi que o pastor Gilson mencionou igreja por igreja, né? Então, a igreja do Chácara Três Meninas, Vila Seabra, Jardim São Martinho, que todas possam serem abençoadas aí pelo nosso Deus também. É um prazer poder estar aqui para estudarmos a palavra de Deus. Amém. E vamos aqui dar início à nossa lição. Parábolas. Vamos fazer uma oração para nós pedirmos a bênção de Deus? Pastor Lucas, pode fazer uma oração para nós? Posso sim, vamos orar. Pai querido, nós queremos pedir a tua bênção agora nesse momento onde vamos abrir a tua palavra, recapitular a lição da Escola Sabatina, que o Espírito Santo possa trazer compreensão daquilo que vamos estudar. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 4, verso 24 e 25 diz: Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. E, mais ainda, lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até isso lhes será tirado. Eu fico olhando esse texto, Jesus dizendo isso ali ao povo, aos discípulos. Rapaz, até o pouco que tem, o peão vai perder o que tem, né? Como que é difícil algumas questões nós compreendermos e aceitarmos, mas é uma verdade a respeito sobre as questões espirituais. Tome cuidado para que a tua coroa não seja roubada. Como é que quer dizer, tem ladrão espiritual agora? Não, mas a gente pode perder ela. Como que nós podemos trabalhar esse contexto de Marcos, que Jesus começa a falar sobre a regra de medida, sobre a questão
daquilo que temos, para nós não perdermos também, pastores. Vai lá, pastor Gilson. Bem, queridos, é o seguinte, eu entendo aqui que o Senhor quer que a gente continue crescendo. Ele quer que nós continuemos nos desenvolvendo, espiritualmente falando, como bem falou aí o pastor Leonardo Barbosa, né? E muitas vezes nós nos conformamos com o pouco, espiritualmente falando. E o Senhor quer nos usar de forma tão poderosa, mas a gente prefere muitas vezes estar detido em tantas outras coisas passageiras deste mundo e esquece de se dedicar à palavra do Senhor, a momentos de comunhão, ao estudo profundo da palavra. Então, a gente não tem como crescer muito. Pelo contrário, aquilo que a gente absorveu quando aceitamos a Jesus, quando nos tornamos discípulos, como a gente não usa isso, pastor Lucas, a gente acaba, infelizmente, diminuindo o conhecimento, o crescimento espiritual. É assim que eu vejo de início essa primeira parte aí. Mas vamos depois conversar mais sobre isso. Sim, pastor Gilson. Tem a ver com a receptividade do evangelho, né? Quanto mais eu aceito o evangelho, conheço a palavra, mais então Deus vai revelando a mim. Agora, existe um ponto aqui na lição de sábado que nos chama a atenção sobre, de fato, a complexidade das parábolas, né? Existe muita coisa, os estudiosos aí discutem sobre o significado, a interpretação, como interpretar, que tipo de lição, se é literal, se não é, se é simbólica. Mas a lição vai apresentar a nós, na verdade, 5 parábolas. O semeador, a lamparina, a medida, essa que acabamos de mencionar um pouquinho, a semente e o grão de mostarda. Então esse é o desafio para nós, estudarmos um pouquinho e tirar lições espirituais para a nossa vida. Mas eu acho que a gente teria que começar essa lição falando o que é parábola, né? O que é parábola? Porque a gente fala tanto de parábolas que são apresentadas na Bíblia, mas nada, elas são assim, né? Mais do que histórias que Jesus contou para ilustrar verdades espirituais, né? A própria definição da palavra parábola aí, parar ao lado, e a expressão bala no grego significa lançar, então lançar ao lado, contrastar, comparar, esta é a ideia, né? Quando Jesus contou aqui as parábolas. E por que Jesus fez isso, né? Eu diria o seguinte: a melhor forma de alcançar pessoas é contando histórias. Marca a vida das pessoas, as pessoas se lembram, e hoje a gente percebe, né? Até às vezes um sermão, pastor Gilson, a gente está pregando, aí você explica, pergunta para o crente, né? Olha, você sabe o texto, lembra as lições e tal, e às vezes as pessoas passam dias e não mais se lembram daquilo que foi estudado. Mas você conta aquela história e aquela história grava na mente das pessoas. É uma janela, né, que se abre. Entende? Então, Jesus tinha esse hábito de contar histórias, porque histórias transformam vidas, na minha concepção. E aqui a gente começa a estudar um pouquinho sobre as parábolas, né, que a lição vem trazendo para nós, a parábola do semeador. Essa parábola, ela fala sobre os campos diferentes em que a semente, ela cai. Eu acho interessante essa comparação de Cristo, porque tem gente que está com o coração duro, solo duro. Tem gente que está com o coração machucado, que está entre os espinhos. Mas tem gente que está com o coração aberto e preparado para receber a mensagem. E vai germinar ali coisas boas. Uhum. E algumas vão se perder pelo caminho, que são aqueles que caem em solo, às vezes que não está tão preparado assim. Às vezes a gente tem o conceito de semear, que a gente quer preparar o campo, a gente quer plantar e a gente quer colher também, né? Às vezes não vai acontecer. A gente só vai preparar o campo, outro vai lá jogar semente. Para um tempo lá na frente, quem sabe, germinar aquilo e outra pessoa vir colher. Como que a gente pode trabalhar a parábola do semeador para os nossos professores, nossos alunos? Eu entendo claramente aqui que Jesus está se referindo aos corações, né? Esse terreno aí são os corações das pessoas. E eu até quero crer que naquele momento também Jesus estava trabalhando com os seus discípulos, né? Como eles estavam absorvendo também tudo que o Senhor estava ensinando, tá? Então, em primeira instância, eu vejo assim, que Jesus estava trabalhando com eles, mas que também mostrando para eles que eles teriam dificuldades,
teriam durezas ao longo do ministério deles, ao longo do trabalho deles de discipular também, mas que eles não deveriam desistir, deveriam perseverar, porque seguramente em algum momento encontrariam corações desejosos, abertos, vulneráveis para ouvir e ouvir com apreço a mensagem do Evangelho. Me chama a atenção, quando eu olho para essa primeira parábola que é apresentada no Evangelho de Marcos, Jesus chamando eles a uma reflexão a partir da natureza, tendo em vista que fazia parte da vida deles, né? Eles viviam essa realidade. Mas quando a gente olha, na verdade, para aquilo que Jesus, a maneira como ele interpretou, né? Explicando o que cada solo representava, e isso talvez é o que mais me chama a atenção, né? Os tipos de solo, a gente vai perceber aqui o solo rochoso, tendo pouca profundidade, e aí explica que o que sugere são pessoas sem compromisso, superficiais, o solo espinhoso, onde as preocupações da vida, as riquezas sufocam a palavra de Deus. Então, isso mostra a diversidade das pessoas em relação à pregação do Evangelho. A semente é lançada, cada coração vai reagir de uma forma diferente, mas o importante é semear. Talvez esse seria um ponto a ser aqui destacado e mencionado. A gente vai semear, cada solo vai reagir de uma forma diferente, mas a gente também pode contar que em algum coração a palavra de Deus vai germinar. Né? Então, esse é um ponto que eu também aqui destaco daquilo que a gente pode ver na lição. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, que Jesus ele fala de 4 formas como cai a semente, né? Os campos diferentes um dos outros, mas a semente é a mesma. Você já percebeu como que hoje é diferente? Se eu não estou legal, eu mudo de igreja. Eu não uso a mesma semente para poder me fortificar. Hoje as pessoas estão mais tendenciosas a quererem mudar para aquilo que é conceito pessoal do que com aquilo que é literal para a vida. Você já percebeu como que tá bem superficial alguns conceitos de fé para as pessoas? Hoje, para alguém falar que está bem espiritualmente, tem que tirar uma foto dentro da igreja cantando. Para falar que teu casamento tá legal, você tem que tirar uma foto com a tua esposa no dia dos namorados. Mas para mostrar que você produz frutos através do teu trabalho espiritual, não tem necessidade. As pessoas estão se... Nós estudamos há 2 semanas atrás o processo de seguir a Jesus, né? Aqui que nós fizemos. As pessoas acham que esse trabalho é convencional somente a pastores, líderes da igreja, dentre outras coisas. Mas se esquecem que esse trabalho foi dado a cada pecador, a cada ser humano. O solo é o mundo. E hoje você vê a agronomia trabalhando vários fatores. No mesmo campo que você planta a cana, você vai plantar soja depois de 6 meses. Eles mudam o sistema do campo, mudam a semente para que o campo possa produzir, sugar o máximo daquilo e depois fica uma terra infértil. Deus não. Independentemente de como que está os solos, a semente que é usada é a mesma. É um fruto que vai produzir apenas. E a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Como que a gente pode entrar nesse contexto aqui de interpretação de Jesus, quando nós vamos para a lição de segunda, que Jesus, ele não explicava de imediatamente a parábola. Ele contava a parábola e deixava o povo pensar um pouco para depois ele trazer isso. Por que Jesus usava esse método de parábola e não era direto ao ponto? Na verdade, veja só, Jesus usou as parábolas porque era uma maneira pedagógica de ele ensinar. O texto de 4, verso 33 diz assim, ó: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Então, a parábola, na verdade, foi uma adaptação à maneira que Cristo usou, que é muito usado hoje no Oriente,
para que as pessoas entendam. É como disse o pastor Lucas no início, né? Às vezes a pessoa pode não entender muito bem a mensagem como está indo, mas quando a pessoa conta uma história, né? Quando você abre uma janela, que a gente fala isso muito, né? Como pregadores, quando você abre uma janela, a pessoa, agora eu captei. Então era justamente isso que Cristo estava fazendo. E, pastor, apenas corroborando com aquilo que você falou, pastor Leonardo, a questão dos solos, interessante, eu fiz uma pós-graduação na nossa universidade lá do Peru, e ao redor da universidade são montanhas, mas de pedras, né? E a universidade começou a plantar, e alguns disseram, são loucos, não está vendo que não vai dar nada aí? Mas eles buscaram uma semente, adaptaram lá, e eles plantaram, e todo dia molhava, fizeram uma irrigação especial lá, e o governo, alguns anos atrás, esteve lá para parabenizar a iniciativa da nossa Universidade Adventista, a UPU, Universidade Peruana União, pelo trabalho que eles estavam fazendo. Então perceba, por mais que haja resistência em alguns solos, mas o Senhor pode fazer milagres. O Senhor pode transformar, o Senhor pode fazer que a semente se desenvolva naquele solo de alguma forma. Então a gente não deve desistir. Não importa se o solo é rochoso ou não. E em primeira instância, Marcos está falando essa mensagem para aquelas pessoas que estão ali, que estão sofrendo perseguição. Ele está dizendo, olha, não desistam, não se afastem, tá? Permaneçam fiéis até o fim. Ok. Muita coisa boa poderia ser dita aqui, mas o autor ele diz assim, ó, a parábola do semeador parece apontar para o custo do discipulado e os riscos envolvidos nele, mas também para a recompensa satisfatória de seguir Jesus. O custo, a gente até já mencionou em lições passadas, que envolve renúncia, né? O custo envolve perseverança. Existem coisas que vão tentar tirar o nosso foco de Jesus. Então, este é um custo. E quais são os riscos? Os riscos são, na verdade, a ideia de que nem todos vão aceitar a mensagem. Nem todos vão ser receptivos à semente. E esse é o risco, né? O risco que todos nós temos ao pregarmos a palavra de Deus. Mas isso não deve inibir a semeadura. E por que não deve inibir a semeadura? Porque a recompensa será satisfatória. A Bíblia diz, né, que aquele solo que frutificou deu muitos frutos. Amém. Muitos frutos. E o que isso implica na prática, né? É o evangelho na nossa vida, na realidade, né? É alguém que foi alcançado por Jesus e que compartilha a palavra de Deus com a família, e assim ele compartilha com os amigos, e de repente o evangelho está crescendo de uma forma exponencial. E por quê? Porque um coração aceitou a mensagem. Então, uma das lições importantes desta parábola é que vale a pena, o esforço é válido, pastor. Às vezes a gente pensa, mas vale a pena servir a Deus? Vale a pena pregar o evangelho? Vale a pena entregar um livro? Vale a pena realmente falar de Jesus para as pessoas? Vale a pena. Muita gente pode dizer, eu não quero compromisso, eu não quero saber de Jesus, mas aquele coração que aceitar o evangelho, ele pode frutificar, o evangelho pode alcançar pessoas inimagináveis, pessoas que a gente nem imaginaria, o evangelho chegou porque a semente foi plantada. Amém. E aí quando a gente entra no contexto, assim, por que o objetivo de Jesus usava parábolas? Quando você faz uma leitura meio superficial disso, você diz, não, porque Jesus queria selecionar um povo. Uhum. Queria que alguns compreendessem e outros não, né? Mas na verdade não. Jesus ele queria que todos fossem levados a pensar, a ter uma profundidade de meditar nisso, né? Agora, como que eu posso ver que esse é o objetivo de Cristo? Jesus não estava errando na sua metodologia. Ele estava correto. Porque não era mais fácil catar Jesus, pegar, falar, dar uma explicação direta para aquilo e as pessoas compreenderem? A nossa forma lógica de pensar, às vezes sim. Mas Jesus, através da forma pedagógica, como o senhor disse, fazia com que as pessoas pudessem razoar isso em seus corações, na sua mente,
para que pudesse ter um preparo, principalmente do coração, para receber a mensagem. Como que a gente pode colocar como objetivo essas coisas? Perceba que no capítulo 4, verso 10, o texto diz assim, ó, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Então, eu percebo que Jesus, ele usava a parábola, além de ser pedagógico, para despertar as pessoas. E Jesus, ele não escapava, não, ele não fugia, não. Ele estava ali, porque ele queria despertar as pessoas, como disse o pastor Leonardo, para que as pessoas pensassem, mas se tem dúvidas, então recorre a quem? A Jesus. Então ele estava ali disponível. Mas o texto é bem claro em dizer que junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das palavras. Apenas poucos ficaram ali. Estavam poucos. Então nem todos queriam aprender a palavra, nem todos queriam conhecer o evangelho. Apesar de Jesus despertar, apesar de Jesus usar alegorias, entendeu? Usar janelas, né? Usar a forma pedagógica, ainda assim essas pessoas não estavam disponíveis, não queriam continuar crescendo no aprendizado. Então, o texto aí que aparentemente parece mostrar que Jesus estava selecionando um grupo, não é bem assim, porque Jesus está ensinando que é a própria obstinação da maioria daquelas pessoas que os impedia de compreenderem e aceitarem a mensagem divina e de alcançar a salvação. Então o problema não estava com o mensageiro, o problema estava com quem estava recebendo a mensagem. Bom, fazendo aí uso das palavras do pastor Gilson, logo na lição de quarta, na parte final, no último parágrafo, o autor vai dizer assim, o objetivo de Jesus não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas. Uhum. E isso é claro, porque quando a gente lê o Evangelho de Marcos, Jesus está com as pessoas, quer salvá-las, né? A família, quem faz a vontade de Deus, se torna membro da família de Deus. Então, certamente não é esta a ideia, infelizmente, preconcebida que algumas pessoas têm. Mas o que ele estava querendo mostrar, então? E aí vem esse pensamento do autor que realmente merece um destaque. Diz assim, cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não vão se render a Jesus. Então Jesus contou estas parábolas para dizer assim, ó, quem que você quer ser? Você vai se render, você vai abrir o coração, você vai permitir que a dureza, né, seja quebrada. Então, para aqueles que estão aqui nos acompanhando, este era o objetivo de Jesus ao contar parábolas, né? Fazer que as pessoas se identificassem com as parábolas, aprendessem lições valiosas espiritualmente falando, mas, sobretudo, abrissem o coração para Cristo. Então, este, para nós aqui, é o objetivo central das parábolas. Muito bem. E quando vamos nos aproximando aqui na parte de quarta-feira, da lamparina, o cesto, que é uma outra parábola que Jesus ele começa a enfatizar, Jesus fala ali, principalmente que quando o vendedor ele tinha balanças para poder pesar produtos, de repente ele sempre colocava uma coisinha a mais para agradar o seu cliente, dentre outras questões ali. Jesus ele fala das pessoas que são, como nós podemos colocar aqui, ele gostava essas pessoas boas que gostam de agradar uns aos outros, isso é importante nós fazermos também. Nós não fazemos o agrado por interesse, mas nós fazemos pela nossa concepção de vida, que nós precisamos ser pessoas gratas por tudo aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Como que essa parábola da lamparina e o cesto, ela pode vir para nossa realidade nos dias de hoje? Eu entendo aí que a mensagem ela não deve ficar oculta. Perceba que a lamparina nas casas normalmente fica num ponto mais alto, ficar num lugar mais alto, a fim de clarear todo o ambiente, né? Então, a mensagem também, a mensagem do Evangelho, ela não pode também ficar oculta em nossos corações. Há muita gente, pastor, que conhece a mensagem, mas que fica para si, né? Eu costumo dizer que essas pessoas engordam espiritualmente,
recebendo mensagem, sermões e etc., mas não quer compartilhar isso aí. E eu entendo que essa mensagem, essa parábola da lamparina, é justamente a gente tornar visível essa mensagem poderosa que é o Evangelho em nossas vidas. E também alguns intérpretes veem essa questão aí como sendo uma candeia com a necessidade de frutificação. Então, nós precisamos frutificar. Se de fato a mensagem nos alcançou, nós precisamos apresentar os frutos para as pessoas que estão ao nosso redor, Pastor Lucas. Eu penso assim, a lamparina tinha um propósito. Qual era o propósito? Iluminar. Ela só é útil se ela iluminar e for colocada em um lugar de destaque, né? Para que então ela alcance o propósito para o qual ela havia sido construída, feita. Assim também é o cristão. Qual o propósito do cristão? Qual que é a missão do cristão? É brilhar. É permitir que a comunhão que ele tem com Jesus, o relacionamento que ele tem com Jesus, possa contagiar outras pessoas. Esse é o nosso propósito. Eu chego até a dizer que se a gente não faz isso, então nos tornamos inúteis, né? Sem nenhum tipo de razão de ser. Um cristão, alguns vão dizer, né? Ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Então, eu penso desta forma. Jesus está querendo mostrar isso, né? O propósito do cristão é compartilhar o Evangelho. E, pastor, apenas acrescentando algo, é importante que a gente entenda que quando a gente está falando aqui de ser missionário, quando o pastor menciona ser missionário, não significa que você só tem que dar estudos bíblicos e poder pregar, não. Você, através do seu dom, você pode usar para poder levar a mensagem também, entendeu? Então, use o seu talento, use o seu dom para que possa ser uma bênção para outras pessoas também. Quando nós entramos aqui na parte de quinta-feira da semente que cresce, eu acho muito interessante que a lição coloca aqui que os seres humanos têm um papel a desempenhar muito grande no crescimento da obra de Deus. Contudo, o processo tem fim. A história termina de um modo abrupto com o amadurecimento do grão. De igual forma, a volta de Cristo trará também um fim repentino na história desse mundo. As pessoas têm o costume de querer parar, que nem nós estudamos a lição do trimestre passado sobre o grande conflito, e começam a pensar, não, que tem muita coisa para acontecer ainda, tem decreto dominical, que não sei o que, papapá, beleza. Pode ter muita coisa para acontecer daqui para a volta de Cristo, mas quem garante que eu vou estar com vida até esse último momento? É verdade. Qual é a garantia que eu tenho? Segundo ponto, o que eu estou fazendo para contribuir para a obra de Deus? As pessoas acham que tem um controle do destino da sua vida, tem um controle a respeito sobre como vai ter o desfecho das vossas vidas. E na verdade a gente não sabe o que vai acontecer. E quando nós entramos nesse contexto, a gente vê essa parábola que fala mais do contexto daquela mostarda preta, né? Que precisa mais de 700 grãos para dar 1 grama. E é onde Jesus faz a comparação que o reino de Deus começa pequeno para se tornar uma grande árvore. Mas tem gente que já quer nascer grande. Como que a gente pode trabalhar essa parábola da semente que cresce, não daquilo que já é broto, já é grande? Perfeito. Pastor, eu quero falar sobre essa parte. No verso 27, diz assim: depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo como. Às vezes eu encontro alguns irmãos que dizem assim: pastor, mas eu prego, eu dou estudos bíblicos, e ninguém nunca se converte, ninguém nunca aceita Jesus, entende? Eu quero que você entenda, meu irmão, meu amigo, também que está aqui, de acordo com essa parábola aqui, a parábola da semente, há uma parte que não é nossa. É a soberania divina. É Deus quem age. Perceba que ele coloca a semente, mas é o Senhor, enquanto eu durmo, que faz a obra. Mas essa obra pode ser feita hoje, amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos. Esse final de semana eu batizei um senhor cuja esposa orou durante 25 anos
por ele 25 anos, né? Então, já pensou se ela tivesse desistido? Ela não desistiu de fazer o seu papel, a sua obra. E é importante também, conforme o pastor está dizendo aí, dessa semente, né, que as coisas podem ser minúsculas hoje, né? Pode ser minúscula, mas seguramente vai haver um desenvolvimento. E esse desenvolvimento também depende de nós, mas também, principalmente, é obra divina. É obra divina, porque como pode uma semente de mostarda tão pequena, né, se tornar grande? Então, lembre-se você, que eu e você, nós aqui fazemos a nossa parte, mas o Senhor também tem a parte dele. No momento certo, a coisa vai florescer, vai se desenvolver, de acordo com a soberania divina. Ok, o que me chama a atenção aqui é a questão da dependência, né? Somos dependentes de Deus. A nossa parte precisa ser feita, é verdade. Mas se Deus não fizer a dele, nada dará certo. Então, um ponto que me chama a atenção é essa questão de Deus dar o crescimento. Agora, um outro ponto aqui é que a igreja, né, com Jesus, ela surgiu pequena, né? Foram 12 apóstolos, 70, depois a igreja vai crescendo, um começo humilde, né? Com muitos problemas, com muita perseguição, faltando recursos. Isso foi com os discípulos e com a igreja primitiva. Isso também foi com os adventistas, né? Os adventistas também começaram de uma forma humilde, pequena ali, poucos pioneiros, e a igreja então vai crescendo, e hoje ela tem tido um papel relevante em muitos países. Então, o que mostra para nós é que a gente não pode ter vergonha de humildes começos. Às vezes, vamos colocar isso na prática, pastor. A gente chega num bairro e não tem ninguém que é um conhecedor da palavra, né? Um cristão, um adventista. E aí uma família se dispõe a levar o evangelho de alguma forma. Como o pastor disse, não existe regras. Às vezes é um estudo bíblico, uma oração, um livro, o modo como a gente pode alcançar as pessoas. De repente era um lar, alguns lares, daqui a pouco surge um grupo, daqui a pouco é uma igreja, e é assim. Então o evangelho ele começa desta forma, de maneira humilde. Mas o que está sendo aqui ensinado nessa parábola exclusiva de Marcos é que o crescimento virá de Deus. Amém. Esse é o ponto. Sabe que e uma das coisas que a gente vê quando a parábola, a semente cai num solo fértil, ela se enraiza e não tem como ser. Só se ela for puxada para poder ela perder o nutriente daquele solo. Meu irmão é pastor em Votuporanga. Esses tempos atrás ele me mandou uma foto que eu cheguei a chorar. Ele descobriu que havia um grupo que havia fechado no distrito antes dele chegar. E ele não conseguia contato de ninguém na cidade para poder abrir a igreja, porque era um grupo que tinha a igreja, que tinha o local da igreja mesmo já comprado, terreno, casa, tudo bonitinho. Tudo fechado. Conseguiu achar uma irmã que tinha a chave da igreja. Esse grupo já estava fechado já pelo menos uns 5, 6 anos. Quando ele chegou lá, pastores, ele começou a tirar foto dos lugares e me mandou. Tinha uma cesta de dízimo e oferta. E o dinheiro estava lá dentro ainda até hoje. Caramba. Tremendo. Eu achei aquilo fantástico. A irmã da igreja falou assim, pastor, eu tenho ido em uma denominação que é muito parecido com a nossa, mas eu não abro mão dos meus princípios. Se o senhor reabrir essa igreja, eu volto para cá. Amém. Você entendeu? Então é assim, a parábola, a semente que cresce, pode ficar entre espinho, pode ficar de alguma forma, mas ela vai prevalecer no final. E é isso que eu queria terminar com vocês. Deixa uma mensagem especial para os nossos irmãos que estão nos assistindo. Uma conclusão de tudo isso que vocês aprenderam hoje para os nossos queridos professores e alunos. Eu percebi ao longo dessa lição que Jesus nos assegura que a mensagem do seu reino haverá de prevalecer de modo maravilhoso, de forma extraordinária. Talvez humanamente falando, a gente não saiba como isso vai acontecer, mas o Senhor seguramente está agindo e agirá de forma poderosa, voltando para fazer a grande colheita. E o nosso papel é fazer a nossa parte
e o dele ele fará muito em breve pela graça dele. Amém. Amém. Me chamou a atenção aqui um pensamento, está na lição de sexta-feira, mas eu penso que seja útil para a nossa vida. Ellen White diz assim: Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido. Ele exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. Eu penso que a lição desta semana nos chama ao serviço, a lançar a semente, a levar o evangelho como a lamparina, né? Compartilhar o evangelho, sendo luz para as pessoas, entendendo que existe uma parte nossa a desempenhar, existe a parte de Deus que é o crescimento, mas, em suma, não viva para si mesmo. Sirva ao Senhor, compartilhe a palavra de Deus e você verá grandes coisas que Deus poderá fazer por meio da sua vida. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim e eu queria fechar com você com um pensamento que eu ouvi. A graça de Deus, ela se revela no intervalo das batidas do teu coração. Então, ela sempre vai ser constante. Então, sempre tenha constantemente o desejo de pregar sobre a graça e as maravilhas dos céus, porque existe um céu à nossa espera e uma eternidade bem próxima de nós. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Pastor Gilson, o senhor pode orar por nós nesse momento? Sim, pastor, oremos. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Evangelho foi idealizado pelo Senhor, foi planejado nos céus, e nós temos o privilégio de poder ser parte desse Evangelho, de ser instrumento em Tuas mãos, que nós possamos aceitar, aproveitar esse privilégio e fazer a nossa parte, porque seguramente o Senhor muito em breve fará a sua parte maior, que é retornar para recolher os seus filhos aqui nesta terra. Amém. Louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma lição. Que Deus te abençoe, Deus te proteja. Muito obrigado, pastores, por estarem conosco. Que vocês continuem sendo uma bênção nos vossos distritos. Amém. E a todos aqueles que forem até vocês e as vossas igrejas. Amém. Amém. Amigo querido, professor, aluno de Escola Sabatina, que vocês possam ter uma comunhão diária com esse Deus maravilhoso. Não se esqueça da sua lição. Estude a palavra de Deus, porque Ele quer encontrar uma morada no teu coração para que você venha morar com Ele por uma eternidade. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.